continuidade, pessoal, não sei se vai estar dando para ver direito aqui, tá? Por causa da filmagem. Então, fazendo uma revisão em relação à nutrição, dando continuidade, a gente falou da exigência nutricional, então é por isso que por que a gente tem que suprir a exigência nutricional? Por que é importante a gente suprir a exigência nutricional do animal? Por causa dessa tabelinha que vocês estão vendo aqui, tá? Todo alimento que eu forneço para o animal, no decorrer da fermentação, no decorrer da absorção, ele vai ser perdido. Principalmente energia, que é essencial para a fisiologia do animal e para a produção. Então, se eu forneço, por exemplo, um alimento lá, estou fornecendo uma silagem, ela tem aí em torno de 18%, sei lá, 7%, 10% de proteína, tá? Consequentemente, o animal vai ingerir, ele tem 70% de energia, de NDT. Essa energia ela vai ser perdida inicialmente para as fezes, depois vai ser liberada pela urina. Também ocorre a perda de energia durante a fermentação por meio da produção de gases. Além de tudo, ocorre a perda de energia por incremento calórico. Então, o animal está tendo um gasto para fermentar, para digerir esse alimento, ele está tendo perda de energia. Então, por isso que é sempre essencial a gente fornecer um alimento com alta quantidade de energia, ou seja, uma quantidade que supra a exigência do animal. Porque no decorrer de toda a sua manutenção, ele vai perder energia. Então, por isso que é necessário a gente suprir sempre a exigência do animal, tá? Quando a gente fala de quantidade de alimento fornecido, hoje a gente sabe que na bovinocultura leiteira, em qualquer sistema de produção, a gente sempre tem que trabalhar visando um alimento de alto valor nutritivo, tá? Nunca trabalhar com um alimento de baixo valor nutritivo. Ele tem que ser um alimento que supra a necessidade do animal. E também evitar alimentos de baixa digestibilidade. Por quê? Porque eu tenho que fornecer um alimento adequado para esse animal. Consequentemente, eu vou fazer o quê? Aumentar a mastigação, aumentar a salivação. Quando eu aumento a salivação, consequentemente, eu controlo o pH do rúmen, eu evito problemas metabólicos, né? O aumento do consumo, tá? Sempre eu tenho que suprir as exigências do animal. Não adianta eu fornecer altas quantidades de dieta se o animal não está consumindo um alimento adequado, tá? Consequentemente, quando eu forneço alta quantidade, eu posso fazer o quê? Uma distensão do tubo digestivo. Eu posso causar problemas para o animal, tá? Como consequência, um deslocamento do abomaso, e isso reduz o consumo de matéria seca, né? O ideal é um alimento de alto valor nutritivo e alta digestibilidade, e que esse animal ingira a quantidade adequada de nutrientes e que vai suprir suas exigências. Hoje a gente trabalha com um termo conhecido como proteína ideal, ou seja, eu forneço quantidades adequadas para aquele animal, para mim também não ter perda de nutriente, tá? O ideal é sempre ter um alimento disponível à vontade, para que o animal tenha o máximo consumo e uma alta produção de leite, né? E o animal estar sempre disponível. Por quê? A grande parte das vezes, na bovinocultura leiteira, o animal ele não se adequa a mudanças muito bruscas. Então, se eu faço muitas mudanças no consumo desse animal, eu vou fazer com que esse animal tenha um problema metabólico. Isso reduz a produção de leite e o desenvolvimento do animal. Sempre a gente tem que permitir no mínimo ali 10% de sobra daquele alimento, tá? Dando continuidade ao assunto de nutrição de bovinos, né? Então, a gente falou dos alimentos, que a gente deve nutrir os animais de forma correta, e agora a gente entra na parte um pouco da nutrição, tá? Quais são os principais fatores que vão influenciar o consumo de matéria seca das vacas? A qualidade da forragem, o balanço de nutrientes da dieta, se aquela dieta está bem triturada, se não está fermentada, porque isso vai influenciar na aceitabilidade dessa dieta. O estresse ambiental influencia, o animal sofreu um estresse ambiental, alta temperatura, baixa umidade, ele vai diminuir a ingestão de alimento. Razão entre o volumoso e o concentrado, a gente tem sempre que trabalhar numa razão ideal, ou 60% de volumoso, 40% de concentrado, ou 60% de concentrado, 40% de volumoso, vai variar de acordo com o objetivo do produtor. Sempre pensar no espaçamento do coxo, para que cada animal consiga consumir a quantidade adequada para cada animal, e a frequência de alimentação. O ideal é sempre fornecer o alimento à vontade para esse animal, é o que a gente trabalha hoje, né? Fornecimento adequado.
Quais são as formas de apresentação do alimento? A gente tem um alimento granulado, né, que geralmente acarreta um aumento um pouco no consumo. O alimento moído, que a gente tem o feno, as forragens. A mistura total, que é o que a gente tem hoje, né, a produção da silagem, quando a gente mistura com algum alimento concentrado, que aí tem o intuito de aumentar a ingestão de matéria seca e, consequentemente, reduzir alterações no pH ruminal. E isso eu evito o quê? Eu consigo regular os níveis de ácidos circulantes, consequentemente eu tenho adequados níveis de hormônios circulantes no animal e eu evito problemas metabólicos, tá? Quando a gente fala, pessoal, de vaca leiteira, o principal cuidado e critério que a gente tem que ter é o período de transição. Então, é sempre adequado eu ter um manejo adequado no pré-parto, preparando esse animal, porque qual que é a principal queda da produção do animal na fase de transição, ou seja, que vai desde o parto à lactação, tá? Então é o que? Preparar essa vaca para ela ter um bom ganho de peso aqui, para quando ela parir, o que vai acontecer? Ela vai ter uma queda do ganho de peso, ela vai estar gastando energia para a produção de leite para a sua fisiologia normal, então automaticamente é onde a vaca entra no balanço energético negativo, tá? Então o animal geralmente ele tem uma queda de peso, a quantidade de dieta que ela está ingerindo não é a quantidade que está suprindo a sua exigência, porque o animal está com uma exigência muito alta. Então por isso que a gente sempre tem que trabalhar no período pré-parto, para evitar que esse animal tenha um peso muito brusco e consiga produzir uma quantidade de leite adequada e não sofrer tanto após o parto, tá? O que a gente vem utilizando hoje bastante na nutrição são os aditivos, né, que são hoje as inovações que a gente tem na nutrição de vacas. A gente tem a monenzina, por exemplo, que é bastante utilizada, que vai melhorar a flora ruminal, a absorção de nutrientes. A gente tem os ionóforos, que vão melhorar o desempenho dos animais, aumentam a produção de ácidos graxos. Hoje a gente trabalha também com a biotina e as vitaminas do complexo C. A biotina, ela vai se ligar aos ácidos graxos e auxiliar no controle ali da produção desses ácidos graxos, tá? Principalmente para evitar os problemas de cetose. E as vitaminas do complexo B para fortalecer esse animal, né? Fornecer nutrientes extras para facilitar, para fortificar o animal, tá?